Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo com vocês essa blusa. Trabalhei ela toda com fio de polipropileno, tá? Usei o fio Raíza. No começo do vídeo eu falei pra vocês. Essa aqui é um tamanho M, mas vocês podem estar fazendo aí de acordo com as medidas de vocês ou da cliente de vocês, tá? A manga dela é uma manga mais curta, mas vocês podem fazer com uma manga 3/4, fazer uma manga longa, tá? Preferencial do tamanho que vocês desejarem. Aqui trabalhei com leques, a manga, e o corpo dela é com crochê, tipo crochê filé. Ó, trabalhei aqui os balõezinhos aberto e fechado, bloquinhos de 3 pontos altos e bloquinhos fechados, tá? A gola V, que vocês podem estar fazendo mais cavada ou mais fechadinha. A minha aqui é um pouquinho mais fechada. E na parte de baixo dela eu fiz um barradinho também, seguindo o mesmo estilo da manga, tá? Fica mais soltinho. Eu vou deixar ela no manequim para vocês verem como que fica no corpo. Então vamos dar início ao passo a passo. Ó, para fazer essa blusa eu vou estar usando o fio Raíza Veste Resort. É um fio de polipropileno, tá? O novelo contém 500 metros. Para fazer o tamanho que eu vou fazer, eu vou usar 2 novelos e meio. A agulha indicada pelo fabricante é a de 2 milímetros até 3. Eu vou usar a agulha 2,5, mas vocês vão usar a agulha de acordo com o fio que vocês estiverem trabalhando, tá? De acordo com a tensão do ponto de vocês. A tex desse fio é 288, essa é a cor marrom avelã, a numeração é 009. Eu vou deixar logo abaixo na descrição, tá? O link caso vocês queiram estar adquirindo o fio Raíza. É um fio muito bom, muito gostoso de trabalhar, tá? É uma linha macia. Eu sei que muitas de vocês têm um pouco de preconceito com os fios de polipropileno, mas a Raíza é uma linha muito boa de trabalhar. Ela tem um toque bem macio, tá? Com certeza vocês vão gostar. No início do vídeo eu falei com vocês sobre a separação dos motivos, tá? Então vocês vão trabalhar as correntinhas de acordo com a quantidade de motivo que vocês vão fazer. Cada motivo dá 30 pontos, né? 30 correntinhas, no caso aqui que a gente vai começar pelas correntinhas. Então a gente vai trabalhar com múltiplos de 10. Aqui o meu eu vou estar fazendo uma quantidade de 180 correntes, tá? Vai ficar 3 motivos frente, 3 motivos costas. Para um tamanho G, se eu fosse trabalhar um tamanho G com essa mesma linha, eu ia estar trabalhando 240 correntes. Ia ficar 3 motivos na parte da frente, 3 motivos na parte das costas e 2 nas laterais, tá? Mas para chegar ao número que eu precisava e ao tamanho da peça que eu preciso, do jeito que ela fica, a circunferência total dela, então eu vou ter que fazer 180 correntinhas e ficar só com 3 motivos frente e 3 motivos costas, tá bom? Então aqui, ó, vou fazer a minha laçada, uma correntinha e vou puxar para firmar o nozinho. Então eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Aí eu vou tirar aqui a minha agulha, vou vir na primeira correntinha, passo a agulha, busco novamente a laçada de onde eu estava e daqui eu vou seguir trabalhando as minhas correntes. Quando eu terminar a quantidade de correntes, elas vão ficar todas alinhadas aqui para o mesmo lado, não fica retorcida, então não dá aquele trabalho de a gente ter que estar arrumando com a mão para poder fechar, porque a gente vai trabalhar a carreira circular, tá? Então fazendo assim elas já ficam tudo para o mesmo lado. Então já fiz aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e vou seguir assim até alcançar as minhas 180 correntes. Ó, cheguei aqui no final da carreira, aí agora é só puxar essa alcinha de correntes aqui por dentro da primeira. Então as correntinhas, ó, já ficam todas pro mesmo lado. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. Essa pontinha do fio eu já trago aqui pro lado para já ir levando junto, que já ajuda no arremate, mas depois a gente termina de arrematar e queimar a pontinha para não escapar. No ponto seguinte, ó, na correntinha, eu faço um ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto alto também. Então fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Esse bloquinho aqui de 3 pontos altos, essa carreira a gente vai trabalhar todo bloquinho de 3 pontos altos, mas esse bloquinho, eu vou colocar o marcador nele, só para eu saber que esse bloquinho aqui é onde a gente vai trabalhar os pontos altos fechados, tá? E aí, os próximos é onde vai ficar os pontos altos abertos, bloquinhos de pontos altos separados por correntinha. Aí eu faço 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas na base, na terceira eu faço um ponto alto.
Na próxima correntinha, eu faço outro ponto alto. E na próxima, outro ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhar uma sequência com 5 bloquinhos agora, tá? Contando desse aqui, 5 bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas, separação, pulo 2 de base e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. 3 pontos altos seguidos, ó, um para cada ponto da base. 2. E na próxima correntinha, 3. 2 correntinhas de separação, pulo 2 na base e no próximo faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui na correntinha seguinte, um ponto alto. Então, já fiz aqui 3 bloquinhos. 2 correntinhas de separação, pulo 2 na base, na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2 e faço bloquinhos de 3 pontos altos seguidos. 1, 2 e 3. Um ponto alto para cada correntinha. Então, aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, tá? O primeiro é o que a gente vai trabalhar os pontos fechados. E esses 5 a gente vai trabalhar entre esses espaços de correntinhas. Então, vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas, pulo 2 e agora trabalho novamente bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. A carreira toda vai ser de bloquinhos de 3 pontos altos. Tô colocando os marcadores só para vocês entenderem que esses bloquinhos, ó, sempre o bloquinho número 6 é o bloquinho onde a gente vai trabalhar os pontos fechados, tá vendo? Agora, novamente, vou repetir. 2 correntinhas, pulo 2 e vou fazer minha sequência de 3 pontos altos. Lembrando sempre que é um ponto para cada correntinha. 3. 2 correntinhas de separação, pulo 2 na base e faço bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, pulo 2 e faço bloquinho de 3 pontos altos. Vocês indo contando assim, um bloquinho, depois mais 5, aí vocês vai dar certinho lá no final para fechar, tá? Se ficar bloquinho a mais ou a menos, então aí o motivo não vai seguir certo depois. Então é importante que seja um bloquinho, depois uma sequência com 5 bloquinhos. Sempre 2 correntinhas de separação, pula 2 de base e faz 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto. Aqui eu tenho o marcador, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, aí 2 correntinhas, pulo 2 de base e faço o meu bloquinho 6, que é onde eu vou colocar o marcador novamente, tá? Mas se tiver feito as correntinhas certinho, aí dá certo aqui também, tá? Eu tô colocando a marcação só para vocês entenderem. Então, eu vou seguir assim até completar toda a carreira, tá? E aí volto com vocês. Ó, tá vendo? Ó, coloquei o marcador em todos, para vocês verem que entre um marcador e outro, a gente fica com 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora aqui, nesse bloquinho onde tem o marcador, a gente vai trabalhar uma sequência de 7 pontos altos. Tá? Vai ficar 2 pontos altos antes, 3 pontos altos em cima, um para cada ponto de base e 2 depois. Então, aqui, para finalizar, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó. Nós temos as 3 correntinhas que a gente iniciou. Venho na terceira, busco o meu fio e vou fazer um ponto baixo, que vai ficar um ponto baixo deitado, tá vendo? Uma correntinha e um ponto baixo, que vai ser o equivalente às 2 correntinhas de separação. Aí, eu vou subir 3 correntinhas e já faço aqui dentro um ponto alto, que são os 2 pontos altos que a gente trabalha antes. Aqui, vou na terceira, ó, nós temos aqui o primeiro ponto alto, na correntinha de cima, eu faço um ponto alto, que é o terceiro. No segundo ponto, eu faço outro ponto alto, que é o quarto. No próximo, o quinto. E aqui na alcinha seguinte, eu faço mais 2 pontos altos, o sexto e o sétimo. Então, fiquei com o meu bloquinho de 7 pontos altos. A gente sempre vai estar encerrando assim a carreira, tá?
Aí faço 2 correntinhas de separação. E agora aqui, ó, no espaço de correntinhas entre um bloquinho e outro, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. No espaço de correntinhas entre um bloquinho e outro, faço outro bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. No próximo, 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai sempre fazer 2 motivos que fica tipo um balãozinho, tanto o fechado quanto o aberto. Só que como a gente está iniciando, esse aqui a gente vai estar iniciando do meio. Esses 5 pontos, esses 5 bloquinhos de 3 pontos altos é equivalente ao meio do balãozinho, tá? Aqui, ó, esse a gente tá começando do início. Então, a gente começa com 3 e vai aumentando, aí depois diminui pra ficar o balãozinho. E aqui a gente tá começando do meio. Quando a gente terminar ele, aí os próximos vai ser completo, tá? Aí faço 2 correntinhas, ó. Venho aqui no espaço de correntinhas e faço 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas de separação. Aqui eu tenho a marcação. Então, nesse espaço eu vou trabalhar 2 pontos altos. E em cima dos pontos altos eu faço um ponto alto para cada ponto. O terceiro, o quarto e o quinto. E na alcinha seguinte, o sexto e o sétimo. Então, aqui a gente fica com 7 pontos altos, 4 bloquinhos de 3 pontos altos e 7 pontos altos. Sempre com 2 correntinhas de separação. 2 correntinhas, no espaço seguinte, faço 3 pontos altos. Tem que trocar essa agulha, que tá rombuda a ponta dela. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. No próximo, 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo, bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. No espaço seguinte, bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui onde está o marcador, no espaço de correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou completar em cima dos pontos altos, fazendo o terceiro ponto, no próximo o quarto e no próximo o quinto. E na alcinha de correntinhas, o sexto e o sétimo. E essa é a repetição da carreira. Ó, trabalhei toda a carreira. Chegando aqui no final, novamente, eu vou fazer uma correntinha. Se vocês estiverem trabalhando com esse mesmo fio e vocês sentirem que tá ficando esticado aqui, pode colocar 2 correntinhas, tá? Aí vem aqui, ó, na terceira correntinha, faz um ponto baixo. E aí vai subir 2 correntinhas e fazer mais um ponto alto aqui. Pode subir 2 ou 3 correntinhas, tá? Então, aqui a gente já trabalhou os 2 pontos altos antes. E vamos seguir fazendo agora ponto em cima de ponto. Ó, faz um ponto alto aqui na primeira correntinha, que esse primeiro ponto alto aqui são as correntinhas, tá? O próximo ponto alto. No próximo faz um ponto alto. E vai seguir trabalhando ponto sobre ponto até as correntinhas do outro lado. É um aumento antes e um aumento depois. Um ponto alto para cada ponto. Aí aqui do outro lado faz 2 pontos altos também. Ó, então aqui a gente ficou com um total de 11 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui, ó, entre os bloquinhos segue do mesmo jeito. Cada espaço de correntinhas faz um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. No próximo, 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. No próximo espacinho, 1, 2, 3. 2 correntinhas. E agora aqui, ó, no próximo, que é antes do bloquinho aqui de 7, a gente vai fazer 2 pontos altos.
segue fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base, ponto sobre ponto, até chegar nas correntinhas. Aí chegando aqui nas correntinhas, a gente faz 2 pontos altos também, tá? É bem facinho de fazer, um aumento antes, um aumento depois. E entre os bloquinhos de 11 pontos altos, a gente fica com 3 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Aí segue 2 correntinhas, no espaço de correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos. Essa é a repetição dessa carreira, tá? Seguimos assim até o final. Ó, então, chegando no final da carreira, fiz aqui uma correntinha. E aí a gente encerra do mesmo jeito, ó, ponto baixo aqui na terceira correntinha. Já sobe as 2 correntinhas, ou 3, que é equivalente ao ponto alto, e faz mais um ponto alto aqui dentro. E aí vamos repetindo aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Então, na carreira anterior a gente tinha 11 pontos, aqui vai no segundo. Nessa a gente vai ficar com um total de 15 pontos. Tomando cuidado sempre para não esquecer de trabalhar aqui esse primeiro ponto, que ele fica meio apertadinho quando a gente faz o ponto alto, que fica, o ponto baixo que fica deitado. E vai seguindo, trabalhando um ponto alto para cada um dos pontos de base, até chegar no finalzinho. E nas correntinhas a gente vai colocar mais 2 pontos altos. Aqui nas correntinhas, 2 pontos altos. Aí faz 2 correntinhas de separação. No espaço de correntinhas entre um bloquinho e outro, faz outro bloquinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação no próximo espacinho, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, vocês percebem que a cada carreira os bloquinhos de 3 pontos altos aqui vai diminuindo, ó. Nessa carreira a gente ficou só com 2. Aí 2 correntinhas de separação. Aqui no espaço antes da sequência de 11 pontos, a gente coloca 2 pontos altos. Segue trabalhando um ponto alto para cada um dos pontos de base, até chegar no finalzinho. Ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar ali nas correntinhas, a gente coloca 2 pontos altos. Ó, nas correntinhas, 2 pontos altos. Então, essa é a repetição dessa carreira, tá? Aí, 2 correntinhas, no espaço seguinte, bloquinho de 3 pontos altos. Terminando essa carreira, nós vamos fazer mais uma carreira, seguindo esse mesmo padrão, tá? Então, vai encerrar aqui do mesmo jeito. Correntinha e ponto baixo, já faz os 2 pontos altos e segue trabalhando a sequência de ponto sobre ponto, tá? Fica 2 de um lado e 2 do outro. Aí aqui, ó, na próxima carreira, a gente vai ficar só com um bloquinho de 3 pontos altos aqui no meio. Então, fez aqui a sequência de pontos altos, 2 correntinhas, faz o bloquinho de 3 pontos altos aqui no meio. 2 correntinhas, aí nessa alcinha faz 2 pontos altos, ponto sobre ponto, na alcinha do outro lado 2 pontos altos. Então, vou terminar essa carreira e já adiantar a carreira seguinte, tá? Que aí na próxima carreira a gente já vai começar a diminuir. Não, a gente trabalha ainda mais uma carreira com aumento e depois a gente começa a diminuir. Mas aí a próxima, depois que a gente ficar só com um bloquinho aqui, aí eu volto pra fazer junto com vocês. Ó, trabalhei aqui, tá vendo? Ficando só com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora aqui a gente faz uma correntinha, encerra com baixíssimo, com um ponto baixo, perdão, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Aí vai subir as 2 correntinhas, faz um ponto alto e vou seguir aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá? Um ponto alto, aqui a gente ainda vai trabalhar os aumentos para cada ponto da base até chegar na alcinha de correntinhas, onde a gente vai fazer 2 pontos altos. Vou dar uma adiantada aqui nessa sequência de pontos e aí eu volto com vocês. Fiz aqui ponto alto em cima de ponto alto, aqui na alcinha de correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. E agora eu faço 2 correntinhas,
Como eu já trabalhei aqui, ó, o último bloquinho, então vou pro outro lado e já faço 2 pontos altos também. Aqui a gente fica só com o espacinho, o quadradinho aqui, ó. E vou seguir repetindo um ponto alto para cada um da base. Então essa carreira é assim, a gente vai trabalhar os aumentos, né? 2 pontos altos de um lado, 2 pontos altos do outro, faz 2 correntinhas, já vai pro próximo, ó. 2 pontos altos na alcinha de correntinhas, você repete ponto sobre ponto, 2 pontos altos aqui na alcinha seguinte, 2 correntinhas de separação, já começa o próximo, tá? Por toda a carreira assim. Ó, cheguei aqui no final da carreira, agora eu vou encerrar normalmente, tá? As 2 correntinhas, aí eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou só fechar aqui o ponto. E aqui, ó, a gente vai começar a diminuir esse motivo aqui dos pontos altos. A gente vai diminuir 2 pontos no início e 2 pontos no final. E aqui no meio, ó, na alcinha de correntinhas, vai começar outro motivo dos bloquinhos de 3 pontos altos. Então aqui a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Aí vamos fechar esse balãozinho aqui diminuindo essa sequência de pontos altos e abrir novamente um outro desse aqui. Agora esse vai fazer até o final. Ele vai ficar o balãozinho completo, tá? A gente começa aumentando, depois diminui fechando ele. Então aqui, encerrei com baixíssimo. Eu vou caminhar no segundo ponto com um ponto baixíssimo. E vou pro terceiro ponto com um ponto baixíssimo. Aí desse terceiro ponto eu já subo aqui as 3 correntinhas e vou seguir fazendo a minha sequência de pontos altos. Então já fiz aqui a diminuição, pulei 2 pontos, tá? Comecei do terceiro. Vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até restarem 2 pontos altos lá no finalzinho que a gente não trabalha. Ó, trabalhei aqui, esses 2 últimos pontos eu não trabalho, aqui eu já faço 2 correntinhas e venho nesse espaço de correntinhas e vou fazer meu bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas, pulo os 2 primeiros pontos, vou no terceiro, faço um ponto alto e vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto até restarem 2 pontos lá no finalzinho que eu não vou trabalhar. Ó, cheguei aqui no final, os 2 últimos pontos eu não trabalho, faço 2 correntinhas e dentro da alcinha de correntinhas um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas, pulo os 2 primeiros pontos, vou no terceiro, faço um ponto alto e vou seguir trabalhando ponto sobre ponto até restarem 2 pontos, que é onde a gente não trabalha. A gente já pula os 2 pontos, faz as 2 correntinhas e o bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então essa é a repetição dessa carreira, ó, vai ficando assim. Cheguei aqui no final da carreira, agora a gente vai sempre fazer as 2 correntinhas, tá? Quando tiver nas diminuições, a gente sempre faz a correntinha, porque a gente vai caminhar com pontos baixíssimos. Então, encerro com um baixíssimo aqui na terceira correntinha, caminho no segundo ponto com um ponto baixíssimo e vou pro terceiro ponto com um ponto baixíssimo também. Aí, do terceiro ponto, eu subo as 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto, e vou seguir trabalhando um ponto alto para cada um dos pontos de base, até restarem 2 pontos altos, tá? Vou adiantar aqui um pouquinho e aí volto quando tiver só 2 pontos altos. Cheguei aqui no final, esses 2 pontos altos eu não trabalho, faço 2 correntinhas e agora, ó, a gente trabalha um bloquinho de 3 pontos altos no espaço de correntinha e um aqui no próximo espaço de correntinhas. Então aqui dentro 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas de separação, no próximo 3 pontos altos. Agora começa a aumentar os bloquinhos de 3 pontos altos e diminuir a sequência de pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2, no terceiro faço um ponto alto e vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto até restarem somente 2 pontos altos, que são os 2 pontos altos que a gente pula. Sempre diminuindo 2 no início e 2 no final. Ó, aí deixo esses 2 sem trabalhar, 2 correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos na alcinha de 2 correntinhas da carreira anterior. 2 correntinhas de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo os 2 primeiros pontos e vou repetir
até o final, esse padrão, tá? Ó, cheguei aqui no final, fiz as duas correntinhas, aí encerro com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto, vou pro próximo ponto com um ponto baixíssimo e no terceiro com um ponto baixíssimo. Então vai ser sempre assim, tá? Aí sobe 3 correntinhas e segue fazendo aqui a sequência de pontos altos até sobrar 2 pontos. Um ponto alto para cada um dos pontos de base. Que a gente está caminhando para fechar esse motivo e aumentando o motivo dos bloquinhos de 3 pontos altos. Ponto sobre ponto. Restam aqui 2 pontos altos. Esses 2 pontos eu não trabalho. Faço 2 correntinhas. No espaço de correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. No espaço seguinte, bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas. No próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. Ó, nessa carreira a gente já tem 3 bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas e aqui a gente pula os 2 primeiros e segue com a sequência de pontos altos, deixando os 2 últimos sem trabalhar. Então aqui agora a gente vai seguir sempre nessa repetição, tá? Eu vou adiantar as carreiras até aqui, ó, nessa parte dos bloquinhos fechados, a gente ficar somente com 3 pontos altos. Sempre encerra com baixíssimo, caminha no segundo até o terceiro com ponto baixíssimo. Aí do terceiro sobe as 3 correntinhas, ponto sobre ponto, deixando os 2 últimos sem trabalhar. Aqui nos intervalos de correntinha, coloca bloquinho de 3 pontos altos, sempre com 2 correntinhas de separação, tá? Quando aqui, ó, tiver só 3 pontos altos, aí eu volto pra gente continuar. Ó, prontinho, trabalhei aqui até ficar somente com um bloquinho de 3 pontos altos. Esse bloquinho de 3 pontos altos é esse primeiro bloquinho aqui, ó, da primeira carreira que a gente trabalhou. Então agora a gente vai só seguir fazendo repetição. A partir do momento que a gente aumentar aqui, ó, os pontos altos, aqui vai diminuindo, igual quando a gente começou aqui, ó, tá vendo? Eu falei pra vocês que a gente tinha começado na carreira do meio, ó, um bloquinho aqui de 3 pontos altos, o outro aqui, ó, em cima do motivo da sequência de pontos altos. No meio, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir daqui é só repetição. Então, como a gente vai começar a aumentar aqui, então a gente volta a encerrar fazendo uma correntinha, vem aqui na terceira correntinha e faz o ponto baixo. Aí a gente vai colocar 2 pontos de cada lado. Faz as 2 correntinhas e aqui no mesmo espacinho faz um ponto alto. Aí no primeiro ponto faz um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro um ponto alto e na alcinha de correntinhas 2 pontos altos. Então aqui estamos na segunda carreira que a gente trabalhou, 7 pontos altos e agora vamos ficar com 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Faz 2 correntinhas, no espaço seguinte de correntinhas faz o bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas, no próximo espacinho 3 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo 3 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo 3 pontos altos. Duas correntinhas e agora aqui, ó, no bloquinho que está aqui, ó, em cima dos pontos altos daquele bloquinho que a gente fez fechado, na correntinha anterior a gente faz 2, um ponto alto para cada ponto aqui da base, e 2 pontos altos no espaço seguinte, tá? Então aqui agora é só repetição. Deixa eu só abrir assim um pouquinho, para ficar melhor para vocês verem. Então, aqui nós estamos na carreira 2, depois a gente vai repetir a carreira 3, 4, 5, 6, e assim até chegar à altura que fica ali embaixo do braço, da cava do braço, tá? A gente vai trabalhando, vocês vão trabalhar daqui, ó, fica mais ou menos na altura da cintura, um pouco mais comprido, mais para baixo, tá? Se vocês quiserem.
Então vai seguir fazendo essa repetição até chegar na cava do braço, que a gente vai separar frente e costas para deixar o espaço por onde passa o braço, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só voltar um pouquinho o vídeo ou olhar aqui, ó, no que vocês já trabalharam. Aqui estamos na carreira 2, finaliza, vai para a carreira 3. Quando estiver fazendo aqui esses aumentos, finaliza com a correntinha e o ponto baixo, e aí já começa trabalhando os 2 pontos altos. Quando for fazer as diminuições, encerra com um ponto baixíssimo e caminha até o 3º ponto, e aí inicia a carreira, tá bom? Então eu vou adiantar e aí eu volto pra gente estar continuando. Prontinho, ó, fiz aqui até alcançar a altura ali abaixo da cava, né, por onde a gente vai fazer a separação. Aqui o meu ficou com 26 centímetros, tá? Mas depois eu ainda vou fazer um pouco aqui pra baixo, tá? A gente vai trabalhar um barradinho aqui na parte de baixo. Agora aqui, ó, eu vou cortar o fio primeiro, porque o meu parou, ó, tá vendo? Eu coloquei a marcação de onde a gente vai começar a carreira. Então eu vou cortar aqui o meu fio, corto uma pontinha maior, vou puxar ela e vou levar pro lado do avesso. Ela aqui pro lado do avesso, vou fazer, ó, pegando aqui na alcinha um nozinho, puxa bem para firmar o nó, segurando em cima para não encolher o ponto. Vou descer com ela aqui pegando na alça do ponto alto e vou passar aqui nesse outro ponto alto de baixo também, pegando na alcinha dele. E aí eu vou deixar essa ponta aqui maior, porque depois a gente vai queimar, tá? Vocês podem pegar um isqueiro e dar, corta aqui a pontinha, queima bem de leve e pressiona em cima, que é pra não escapar. Agora, ó, tá vendo? Eu dividi aqui, como o meu são 3 motivos, ó, eu coloquei um prendedor aqui no meio. Nesse motivo fechado, ó, eu tenho um de um lado, outro do outro, o motivo do meio. Então eu coloquei o prendedor aqui, o marcador, só pra vocês verem, ó. Peguei as duas partes, frente e costas, que a gente vai pegar na mesma direção. Vai pegar aqui, ó, nesse aqui. Peguei no errado aqui na parte de trás. Vou deixar só aqui na parte das costas. Ó. E aqui é o meio da blusa. Vou colocar um outro aqui separado. Esse é o meio, tá? Aí a gente vai arrumar direitinho, bem arrumadinho aqui na mesma direção. E agora aqui, ó, tá vendo? Aqui desse motivo do canto, ó, eu tenho o bloquinho de 3 pontos altos dele. Eu conto 1, 2, voltando pra fora, coloquei o marcador. Aqui do outro lado, também a mesma coisa, ó, tenho o bloquinho do meio, conto 1, 2, nesse segundo eu coloco o marcador. Tanto na parte da frente, quanto na parte das costas, ó. Aqui eu tenho o bloquinho na parte das costas, 1, 2, o marcador. Aqui eu tenho o bloquinho na parte das costas, 1, 2, o marcador, tá? Porque a gente vai começar a trabalhar aqui, nesse bloquinho onde tá a marcação, até chegar nesse aqui, seguindo o mesmo padrão, tá? Então, primeiro eu vou prender o meu fio. Vou prender ele aqui, ó, no primeiro ponto. Passei meu marcador segurando a pontinha aqui do outro. Ó, vou prender aqui nesse primeiro ponto, deixo sempre uma pontinha maior do fio, para poder depois estar arrematando. Então, no bloquinho eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, e vou prender aqui o meu fio com um nozinho. Aí deixo uma pontinha maior, tá? Para depois estar ajudando aqui a arrematar. E agora eu vou voltar aqui no mesmo espacinho, busco aqui a minha laçada, agulha passando dentro do fio, e vou fazer 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto, e 2 correntinhas de separação. Nesse espaço aqui eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
Feito o bloquinho de 3 pontos altos, aqui, ó, eu já tenho que começar os aumentos, né? Que a gente tem aqui 3 pontos altos, então agora eu vou colocar 2 de um lado e 2 do outro. Então, eu vou fazer as 2 correntinhas nesse espaço. Eu vou fazer 2 pontos altos. Faço um ponto alto em cima de cada ponto. Esse primeiro aqui fica um pouquinho apertado, que é onde eu encerrei a carreira. Ó, ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço seguinte, 2 pontos altos. Então, a gente segue com a mesma repetição, tá? Até chegar onde tá o marcador. Aí, 2 correntinhas e vou trabalhando meus bloquinhos de 3 pontos altos para cada espaço de correntinhas. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo 3 pontos altos, duas correntinhas, no próximo 3 pontos altos, duas correntinhas, e agora aqui, ó, onde está a marcação, na direção do bloquinho fechado, eu faço 2 pontos altos. Um ponto alto para cada um dos pontos. E 2 pontos altos do outro lado. E vou seguir até chegar onde tá a marcação, tá? Só repetição. Aí, quando chegar aqui onde tem o último marcador, vai fazer do mesmo jeito. Trabalha o último bloquinho, faz 2 correntinhas, vai no último ponto alto do bloquinho onde está a marcação e faz um ponto alto, tá? Aí agora a gente vai virar a carreira e vocês percebem que aqui, ó, a gente tem o espaço de correntinhas onde a gente faz os aumentos, tá? Então aqui a gente vai trabalhar o aumento. Se aqui a gente vai trabalhar o aumento de 2 pontos altos, aqui a gente vai fazer um bloquinho completo. Então eu vou virar, vou subir aqui 3 correntinhas e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. Para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Aí faço 2 correntinhas e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Vou repetir ponto alto em cima de ponto alto. E agora a gente vai seguir normalmente. Só vai mudar um pouco aqui na parte do canto, tá? Nos demais segue o mesmo padrão. Pontos, ponto sobre ponto. E aqui do outro lado, 2 pontos altos. Aí 2 correntinhas, no espaço de correntinhas, 2 pontos, 3 pontos altos, perdão. 2 correntinhas, no próximo, 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas. E aqui a gente faz o aumento. 2 pontos altos de um lado. Segue fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base. Ponto sobre ponto. E do outro lado faz 2 pontos altos também. E aí vai repetindo até chegar no finalzinho, tá? Chegando lá no final da carreira eu volto com vocês pra gente estar finalizando e começando a carreira seguinte. Aí quando, ó, fiz aqui o último bloquinho de pontos fechados, faço 2 correntinhas. E aqui, ó, no último espaço eu vou fazer 2 pontos altos dentro da alcinha de correntinhas. E conto aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha de baixo pra cima eu faço o último ponto alto, fechando assim o bloquinho. Aí vamos virar a carreira, o trabalho.
Aqui vou subir as 3 correntinhas, ou pode começar com ponto baixo também, igual a gente tava fazendo, ó, ponto baixo e 2 correntinhas, tá? Ou 3 correntinhas, tá bom? Então, aqui eu já tenho que fazer o aumento. Então, eu tenho ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. Vou seguir trabalhando um ponto alto para cada um dos pontos da base, ponto sobre ponto, até chegar do outro lado, onde a gente vai fazer os 2 pontos altos novamente. Ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui nas correntinhas, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, no espaço seguinte, bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, no próximo 3 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui no próximo eu faço os 2 pontos altos no espaço de corrente. Sigo repetindo um ponto alto para cada um dos pontos de base. Ponto sobre ponto. E aí vou seguir com essa repetição até chegar lá no finalzinho da carreira, tá? Um ponto alto para cada ponto. Cheguei aqui no final, trabalhei os 2 pontos altos, aí faço 2 correntinhas e vou encerrar aqui, ó, no último ponto, fazendo um ponto alto. Vou virar o trabalho. E agora aqui nós vamos ficar com 3 pontos altos, porque a gente vai trabalhar 2 dentro do espaço de correntinhas, e esse primeiro ponto alto é o ponto alto da base, tá? Da lateral. Então a gente mantém aqui o ponto alto e vem dentro do espaço de correntinhas e faz 2 pontos altos. E aí segue trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar do outro lado na alcinha de correntinhas, onde a gente vai trabalhar 2 pontos altos, tá? Então aqui é a mesma repetição, ó. Faz ponto sobre ponto, aqui faz 2 pontos altos, o bloquinho de 3 pontos altos, e aqui 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos até chegar no finalzinho. Ó, cheguei aqui no final, trabalhei aqui todos os meus bloquinhos, tá? Aqui dentro eu vou fazer os 2 pontos altos, que é do aumento, e aqui eu faço um ponto alto para finalizar. Vou virar. Essa carreira a gente ainda tem um aumento, ó. Então, a gente vai trabalhar aqui repetição nessa parte, porque não tem espaço para colocar bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui a gente repete, ó, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no finalzinho, onde a gente vai trabalhar 2 pontos altos nas correntinhas do outro lado. Então, essa parte aqui fica igual desse lado aqui, tá? A gente não faz aumento. Aí, segue fazendo ponto sobre ponto, no demais é só repetição. Até chegar aqui, faz 2 pontos altos nessa alcinha, 2 correntinhas, vem pro outro lado, já faz 2 pontos altos, repete 2 pontos altos na alcinha seguinte, 2 correntinhas de separação, 2 pontos altos na outra alcinha e finaliza com ponto alto até o último ponto. Ó, então aqui finalizei a carreira. Aqui eu coloquei o marcador nesse bloquinho do meio, pegando da direção do segundo ponto alto aqui, ó, tá vendo? O bloquinho de 3 que a gente marcou aqui embaixo. Na direção desse segundo ponto alto, coloco a marcação. Que agora a gente vai trabalhar só até aqui, o meio. Aqui, ó, eu trabalhei 7 centímetros, eu vou precisar de 15 centímetros. Então, agora eu vou completar fazendo um lado e depois eu faço o outro. Aqui no meio fica aberto como se fosse um V. Mas a gente vai seguir o mesmo padrão, a diferença sempre é aqui nessa lateral do braço, porque aqui a gente segue com ele reto, tá? A gente vai trabalhar até chegar aqui nessa marcação. Então, aqui, essa carreira que a gente vai trabalhar agora, é essa carreira, a primeira carreirinha, que ó, a gente tem o espaço só de correntinhas, que é essa carreira, a gente vai começar a trabalhar essa diminuição, tá? Primeira carreira aqui da diminuição. Aqui desse lado, como eu preciso ter 19 pontos, então aqui eu vou repetir, eu faço ponto baixo,
e as duas correntinhas, que é o ponto alto aqui do início da carreira. E aqui eu vou repetir esses pontos altos, ó, ponto sobre ponto, até completar 19 pontos altos, que vai ficar com 2 pontos altos aqui sem trabalhar no final. Então aqui eu tenho 1, 2, aí no próximo 3, no próximo 4, ponto sobre ponto, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Então, restaram 2 pontos, esses 2 a gente não trabalha. E agora segue normalmente, 2 correntinhas, no espaço de correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, aqui, ó, nesse bloquinho a gente vai sempre diminuir os 2 pontos aqui, tá? Então, eu vou pular 2 pontos e vou seguir trabalhando um ponto alto para cada um dos pontos de base, até chegar onde eu coloquei o marcador, que é o meio do motivo. Um ponto alto para cada ponto da base. Cheguei aqui onde eu tenho o marcador, faço um ponto alto. Agora eu vou voltar a carreira. Eu viro. Aqui eu vou fazer só um ponto baixo e uma correntinha, tá? Esse início aqui de carreira, quando a gente for começar, a gente vai sempre estar fazendo um ponto baixo e uma correntinha. E quando voltar, a gente não trabalha ele. Aí vou voltar aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base, deixando os 2 últimos sem trabalhar. Ponto sobre ponto. Bom, os 2 últimos eu não trabalho, faço 2 correntinhas e aqui bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas no espaço seguinte, bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2 de base e vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto, até restarem lá 2 pontos que a gente não trabalha, tá? Aqui agora a gente segue fazendo ponto sobre ponto. Vai restar 3 pontos por causa do ponto da base, tá? Da lateral. Aqui a gente fica com 16 pontos altos, ó. Então, já tenho aqui 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Vou contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, ó, sobrou os 2 pontinhos. Eu vou fazer 2 correntinhas assim mesmo, tá? E vou finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto alto. Aí vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui o ponto baixo, 2 correntinhas, dentro do espacinho eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto alto e vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, completando 13 pontos, aí ficar 2 pontinhos sem trabalhar lá no final da carreira. Ponto alto sobre ponto alto, até restarem aqui 2 pontos. Aí faço 2 correntinhas, no espaço de correntes, 3 pontos altos. 2 correntinhas, no espaço seguinte, 3 pontos altos.
2 correntinhas, no próximo 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos, vou no terceiro, faço um ponto alto e vou seguir completando aqui um ponto alto para cada ponto, deixando o último ponto, que é o ponto baixo e a correntinha, sem trabalhar. Bom, então aqui eu venho até o último ponto só e faço um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 5 pontos. Aí vou virar novamente o meu trabalho, vou fazer ponto baixo aqui no primeiro ponto e uma correntinha, e volto fazendo mais 2 pontos altos, ponto sobre ponto, porque os últimos 2 a gente não trabalha. 2 correntinhas e volto fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos para cada espaço de correntinhas. 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas, no próximo 3 pontos altos, 2 correntinhas, no próximo espacinho 3 pontos altos, 2 correntinhas, vou pular esses 2 pontos e vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, deixando os 2 últimos pontos sem trabalhar. Eu já fiz aqui 4 pontos, 5, 6, 7, 8, perdão, 7 pontos, ó, 3, 6, 7, tá? Perdão, meninas, 7 pontos altos, tá? Aí faço 2 correntinhas, no espaço de correntinhas faço um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e vou finalizar aqui no último ponto com um ponto alto. Vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui um ponto baixo nesse primeiro ponto, 2 correntinhas e dentro do espaço de correntes eu faço 2 pontos altos para completar o bloquinho de 3 pontos. 2 correntinhas no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, pulo 2 pontos e vou fazer 3 pontos altos seguidos, deixando os 2 últimos sem trabalhar. 2 correntinhas, aqui vai ser só bloquinho de 3 pontos altos, tá? Na alcinha seguinte, 3 pontos altos. 2 correntinhas, na próxima, 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, no próximo 3 pontos altos. Agora aqui para finalizar, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto aqui, ó, tem 1, 2 no segundo ponto, tá? Porque esse pontinho que é o ponto baixo e a correntinha a gente continua sem trabalhar. Fiz o ponto alto, vou virar e agora eu vou vir dentro da alcinha, tá? Não vou trabalhar em cima. Dentro da alcinha eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vou no próximo espacinho, ó, no próximo espacinho e faço bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, se vocês quiserem colocar um marcadorzinho, que aí na próxima, quando vocês forem trabalhar o outro lado, vocês já vão saber que é aqui nessa carreira que vocês já vão comer um bloquinho aqui de 3 pontos altos, tá? Já não vai fazer ele. Aí faz os bloquinhos de 3 pontos altos no próximo e segue repetindo bloquinho de 3 pontos altos até chegar lá no finalzinho, tá? Sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, até chegar aqui no final. Ó, cheguei aqui no final, aqui eu faço 2 correntinhas e encerro com um ponto alto na terceira correntinha aqui desse último ponto.
Aí vou virar. Vou fazer o ponto baixo e as duas correntinhas e completo o bloquinho aqui dentro do espaço de corrente, fazendo 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Na alcinha seguinte, bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, agora vai ser sempre um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Até chegar em cima do ombro. Aqui a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando até chegar bem em cima ali na altura do ombro, na parte de cima. Aqui depois a gente faz a parte das costas e vamos costurar com a parte da frente. Então aqui é interessante vocês irem olhando a medida da abertura do braço, tá? Para não ficar muito folgada ou ficar apertada. Então é sempre essa repetição. Aqui no final da carreira, no meio, na divisão aqui da parte do busto, vocês podem estar fazendo mais diminuições, tá? Se vocês quiserem que essa parte aqui da alcinha fique mais fina. Mesmo que a gente vai colocar manga, mas se vocês quiserem um pouco mais fina aqui na parte de cima, pode estar diminuindo mais. Ó, cheguei aqui no penúltimo espacinho, fiz meu bloquinho de 3 pontos altos. Tá vendo? Agora aqui eu só tenho um bloquinho e o ponto alto onde eu comecei. Então eu vou laçar o fio, vou vir nesse terceiro ponto alto do bloquinho e vou fazer aqui um ponto alto, assim. Aí vou virar novamente, vou vir aqui, ó, tô nesse último ponto, vou vir no primeiro ponto do bloquinho de 3 e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e vou no espaço de correntinhas e faço meu bloquinho de 3 pontos altos. Vendo que vai inclinando. Então aqui vocês podem diminuir um pouco mais. Se vocês quiserem, pode caminhar até o segundo ponto alto, até o terceiro, vai ficar bem mais inclinado, mas aí depois a gente vai fazer o acabamento aqui na parte de dentro, tá? Aí faço duas correntinhas no espaço seguinte, 3 pontos altos. Duas correntinhas no próximo, 3 pontos altos. Vou seguir trabalhando aqui meus bloquinhos de 3 pontos altos até chegar no finalzinho, tá? 3 pontos altos, passei aqui. Duas correntinhas no próximo, 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Essa parte do lado do braço segue sempre retinho. Então aqui para finalizar eu faço duas correntinhas e venho aqui no último ponto e faço um ponto alto. Aí vou virar minha peça. Agora aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá vendo? Que já é, ó, a abertura aqui do meu braço. Então eu vou fazer só mais duas carreiras aqui que já vai chegar em cima do ombro, tá? E aí vou finalizar. Aqui eu faço ponto baixo. Duas correntinhas e 2 pontos altos aqui no espaço de corrente. Duas correntinhas e vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Até chegar lá no último bloquinho, aí eu volto. Ó, cheguei aqui no final. Laço meu fio e venho aqui, ó, no último ponto alto do bloquinho anterior e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer minha última carreirinha aqui. Faço aqui um ponto baixo, uma correntinha e vou nesse espaço seguinte. E vou fazer bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. E vou seguir até o final. Duas correntinhas, 3 pontos altos, tá? Até chegar lá no finalzinho da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira. Então aqui a minha alça, a abertura, né, do braço, fiquei com, ó, passou de 15 centímetros um pouco, tá? 18 centímetros e meio. Mas é melhor ficar mais folgadinha do que ficar grudando embaixo do braço, tá bom? Agora aqui eu vou cortar o fio. Vou fazer só uma laçada. E corto aqui o fio. Deixo uma pontinha maior. E a gente vai repetir aqui do outro lado tudo que a gente fez desse lado, tá? Então vocês vão prender o fio aqui, ó, na direção onde tá a marcação, começar aqui. Pode começar de dentro para fora ou de fora para dentro, tá? O importante é sempre seguir
a mesma repetição. Se vocês quiserem que as carreiras fiquem do mesmo lado, que a gente trabalha carreira de ida e volta, então vai começar aqui do lado de dentro, tá? Aí vai trabalhando carreirinha de ida e volta até chegar aqui onde a gente fez essa última carreira. Aí vai cortar o fio e vai passar a trabalhar a parte das costas, tá? Então, como aqui é só repetição, eu vou fazer, já iniciar a parte das costas junto com vocês. E aí depois eu completo a parte das costas, faço essa parte da frente aqui minha que está faltando. E aí eu volto só pra gente estar fechando e fazendo as mangas, tá bom? Então, aqui vocês vão fazer essa parte primeiro. Terminou, cortou o fio, vai vir aqui, ó, a parte de trás, onde tá a marcação, tá vendo? A gente colocou o marcadorzinho, a gente vai ficar com um ponto sobrando aqui no meio, que é a abertura do braço. Vai vir nesse primeiro pontinho aqui, ó, de onde tá o marcador. Vai prender o fio, fazendo aqui um nozinho. Lembrando, se estiver trabalhando principalmente com fio de polipropileno, deixar uma pontinha maior, que depois vai ter que fazer nozinho, caminhar escondendo e queimar. Com fio de algodão também pode deixar uma pontinha maior, mas não precisa ser tanto, porque vai fazer só nozinhos, tá? E aí aqui a gente vai começar a repetição do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, na parte da frente. Vai começar com um ponto alto, 2 correntinhas e vai repetir o padrão, tá? Então aqui eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, e 2 de separação. Aqui no espaço eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui a gente já tem um motivo onde a gente trabalha o aumento. Então, nessa alcinha, faço 2 pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Na próxima alcinha. Então, a gente começou trabalhando aqueles aumentos. E aí, segue 2 correntinhas. Na alcinha seguinte, 3 pontos altos, 2 correntinhas, na próxima alcinha, bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, na próxima, 3 pontos altos, 2 correntinhas, na próxima, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui a gente vai trabalhar o bloquinho de aumento. Então, faço 2 pontos altos. Deixa eu tirar aqui esse marcador. Vou colocar ele aqui embaixo. Vou repetir aqui ponto alto sobre ponto alto. Na alcinha seguinte, 2 pontos altos, tá? Mesma repetição. Vou andar um pouquinho aqui até o final da carreira e volto pra gente estar encerrando e começando a carreira seguinte. Ó, cheguei aqui no final, fiz o bloquinho na alcinha anterior, faço as 2 correntinhas e encerro aqui no último ponto com um ponto alto, tá? Aí vou virar, faço aqui um ponto baixo, 2 correntinhas e aqui no espacinho eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Agora aqui o aumento, então eu faço 2 pontos altos e vou seguir trabalhando um ponto alto para cada um dos pontos de base até chegar na alcinha do outro lado, onde eu faço 2 pontos altos também. Aqui na alcinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos na alcinha seguinte. E vamos seguir com a repetição até chegar lá do outro lado, no final da carreira, tá? Aqui a gente faz os aumentos, segue trabalhando os bloquinhos, até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui ao final da carreira, 2 correntinhas. No espaço de correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. E o último ponto, para completar o bloquinho, a gente conta 1, 2 na terceira correntinha. Então, a gente segue o mesmo padrão, só que aqui a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando até chegar na altura da parte da frente, da quantidade de carreiras que a gente trabalhou na parte da frente, que a parte das costas é fechada, tá? Aí, encerrou, vem com um ponto baixo aqui em cima do ponto alto,
duas correntinhas. Eu falei que ia trocar a agulha, não troquei. Já tô chegando no final do trabalho com a agulha com a ponta rombuda. Então, ponto baixo, duas correntinhas e duas de separação. Dentro do espaço, faço 3 pontos altos, duas correntinhas. Perdão, meninas, aqui eu faço 2 pontos altos, tá? Que a gente tá seguindo aqui no aumento. Então, fiz aqui ponto baixo, duas correntinhas, que é a altura do ponto alto, e duas correntinhas de separação. Dentro do espaço de correntinhas, 2 pontos altos. E vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, tá? Até chegar na alcinha de corrente do outro lado. Então, aqui a gente tá trabalhando aumento, tem que sempre fazer essa parte aqui de aumentos. Eu vou adiantar essa carreira aqui até o final e vou fazer a próxima carreira junto com vocês. Depois é só vocês seguirem a repetição, tá? Sempre tem que ficar atento só essa parte aqui do final, que é o diferente, né? Nos demais vai manter sempre, onde quando tiver aumento nas alcinhas de correntinha vai fazer o aumento, quando for diminuição também vai fazer diminuição. Depois daquela última carreira que a gente faz com aumento aqui nessa parte, que fica só o bloco de pontos altos e as duas correntinhas de separação entre eles, aí vocês têm que dar uma contadinha nos pontos para que a próxima carreira fique com 19 pontos altos, tá? Mas aqui por enquanto ó, é só a mesma repetição. Então vou adiantar até lá no finalzinho e aí eu volto com vocês. Ó, então cheguei aqui no final, trabalhei o aumento, faço duas correntinhas e venho aqui no último ponto e encerro com um ponto alto, tá? Aí vou virar o trabalho, vou fazer aqui um ponto baixo, duas correntinhas. Então aqui ó, nós temos o aumento, então eu já faço aqui 2 pontos altos, que é do aumento, e vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então contando aqui ó, os 2 pontos altos do aumento, já fiz 3, 4, vou contar até o final com vocês, 5 ponto sobre ponto, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fiquei com 19 pontos altos, tá? Aí faço duas correntinhas aqui no espaço de correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, aqui a gente já faz o aumento de novo. Então, vou seguir fazendo um total de 19 pontos altos. Então, eu vou adiantar toda essa carreira aqui. Falei que voltar era na próxima carreira, mas é a carreira seguinte ainda, que é onde a gente ainda vai fazer mais uma carreira de aumento, tá? Então, vou fazer essa e a próxima ainda junto com vocês. Então, aqui eu vou fazer até o final da carreira, aumento de um lado do outro. Chegando lá no finalzinho eu volto. Ó, aí quando chegar aqui no final, faz os 2 pontos altos. E o último em cima da terceira correntinha. Então, esses 2 pontos altos é equivalente ao aumento, tá? Aí agora na próxima carreira, aqui ó, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Mas como a gente precisa, aqui a gente precisaria de 2 pontos altos a mais pra cá. Só que não tem como a gente colocar esses 2 pontos altos. Então aqui que é importante que nessa parte aqui do início e do final, quando vocês forem fazer a próxima carreira, que é com diminuição, tem que ficar 19 pontos altos. Porque essa carreira aqui a gente tem 19, essa que a gente terminou. Aí agora, essa carreira que a gente vai fazer, aqui ó, no meio, o bloquinho vai ficar completo. Então, nós temos 19, 20, 21, 22, 23. São 23 pontos altos no total. Só que aqui nas laterais não fica, é igual lá na parte da frente também. Então, quando for fazer a próxima carreira, que aí a gente vai começar a diminuir, tem que ficar 19 pontos altos para quando chegar lá no final chegar certinho, tá bom? Então, aqui, ó, nessa parte do início, vocês vão trabalhar contando até chegar a 19 pontos altos, deixando os 2 últimos sem trabalhar, tá? Então, vou fazer essa parte aqui, que aí fica mais fácil para mostrar para vocês. Aqui a gente vai seguir com ponto sobre ponto até o finalzinho. Ó, vendo? Finalizei aqui, agora a gente vai fazer
as duas correntinhas. Vai no próximo espacinho e vai fazer o bloquinho de 2 pontos altos e seguir trabalhando ponto sobre ponto, 2 pontos altos do outro lado, tá? Então, a gente vai seguir a mesma repetição do mesmo jeito, só ficando atento aqui nas laterais, para que a próxima carreira a gente fique com 19 pontos altos aqui, tá bom? Aí vai seguir a diminuição de um lado e outro, igual a gente fez na parte da frente. Sempre aqui, ó, no canto, a gente, quando estiver fazendo diminuição, uma carreira a gente vai ficar com um bloquinho aberto, na outra fechado, tá bom? Aí vai trabalhar essa parte das costas até alcançar a mesma altura aqui da parte da frente, tá? Aqui na parte da frente a gente encerrou fazendo somente bloquinhos de 3 pontos altos. As costas a gente vai seguir trabalhando o motivo por completo, tá? Do mesmo jeito que a gente trabalhou até aqui. Então, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Vou terminar de fazer a parte das costas. Vou fazer a parte da frente aqui que eu ainda não fiz. Aí, quando for pra unir, eu volto com vocês. Pra gente unir aqui na parte de cima, fazer as mangas e o acabamento aqui na parte de baixo, tá? Aí eu volto no segundo vídeo, no próximo vídeo, pra gente estar finalizando. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Não esqueçam de deixar o joinha, comentar, compartilhar. Quem estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho de notificações. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com a segunda parte da blusa.